Olá, bem-vindos. Nesta apresentação vou fazer uma introdução ao desenvolvimento de aplicações em Windows 8. Para quem quiser saber mais informação sobre o desenvolvimento deste tipo de aplicações ou mais informação sobre o meu trabalho, podem ir a ricardoschiller.wordpress.com. Bem, vocês já deverão conhecer esta vista. Este é o novo Start Screen do Windows 8, onde nós temos disponível todas as aplicações Metro ou Modern UI, como agora lhes chamam, que são estes tiles quadrados que vocês conseguem ver aqui no ecrã, que no fundo correspondem às novas aplicações do Windows 8, ou seja, cada tile corresponde a uma aplicação e no fundo é a cara da aplicação e a porta de entrada para dentro da aplicação. Por trás do Start Screen do Windows 8, continuamos a ter aquilo que nós conhecíamos no Windows 7, que é a versão desktop. Nós temos dois tipos de plataformas Windows 8. Temos o Windows 8 Pro, em que temos o Start Screen com as aplicações todas e por trás temos aquilo que nós conhecíamos do Windows 7, e depois temos o Windows RT, que continua a ter este Start Screen do Windows 8, mas por trás não é o Windows 7 com todas as suas funcionalidades. É uma versão muito mais simples do Windows 7, onde temos acesso apenas ao Word ou ao Office, a maior parte das ferramentas do Office e pouco mais. Agora, relativamente ao desenvolvimento de aplicações em Windows 8, eu nesta apresentação vou falar sobre estes 8 pontos e vou começar por tentar explicar o que é que quer dizer o Metro Style Design. O grande chavão por trás do Metro Style Design está na frase Content Before Chrome. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando a Microsoft quis desenvolver as aplicações Windows 8, eles tentaram pensar o que é realmente importante numa aplicação. E eles concluíram que o importante numa aplicação é o conteúdo e não as funcionalidades para manipular esse conteúdo. Ou seja, se nós olharmos para uma aplicação antiga, uma aplicação versão Windows 7 para trás, aquilo que nós vamos ver, neste caso, que é um RSS Reader, vamos ver que os dados que nos são importantes são aqueles que estão na lista do centro. Ou seja, são os dados que estão disponíveis nesta lista. Contudo, nós temos muitas ferramentas para navegar e manipular essa informação. Do lado esquerdo temos uma Tree View, do lado direito temos esta List View, temos aqui um conjunto de vistas tabulares, temos aqui um controle de paginação, temos aqui a vista de detalhe por baixo e aqui em cima temos ferramentas de pesquisa. Na verdade, a maior parte das ferramentas que estão aqui à volta da nossa lista e do nosso conteúdo não são necessárias para nós conseguirmos observar o conteúdo. Ou seja, são auxiliares e só devem ser apresentadas quando são necessárias. E foi um bocado nesse conceito que a Microsoft desenvolveu a nova plataforma Windows 8 e todo o estilo por trás das aplicações do Windows 8. Ou seja, se nós pegarmos nesta aplicação RSS Reader e olharmos para a aplicação na versão moderna Windows 8, nós vamos notar que o conteúdo, está em vez do Chrome. Chrome sendo o Chrome a forma à volta, os botões de controle, as ferramentas de navegação, etc. Ou seja, o conteúdo está em primeiro destaque e nós vemos todo o conteúdo e com um grande destaque às imagens nas aplicações Windows 8. Aqui temos outra aplicação típica Windows 8, que saiu quando o Windows 8 saiu nas primeiras versões, isto apenas para mostrar que não precisamos de seguir sempre estes quadrados da mesma dimensão, podemos ter quadrados com dimensões diferentes. Aqui temos outra aplicação também, que é o Twitterama. No caso do Twitterama, nós não temos os quadrados diretamente desenhados no ecrã, mas conseguimos notar que existe uma certa forma quadrada na forma como os dados são apresentados. E aqui temos outra aplicação que também ainda foge mais aos quadrados, pelo menos no ecrã principal. Aqui de lado vemos uns quadrados com uma dimensão muito semelhante aos que vimos na primeira aplicação de todas, no RSS Reader, mas notamos que já foge um bocado à estrutura inicial, contudo mostra um conjunto de características típicas de uma aplicação Windows 8, como por exemplo a fonte. A fonte neste caso, é transversal às aplicações que nós vimos, apesar de podermos alterar a fonte, mas isso é uma coisa
que apenas é necessário alterar quando temos uma aplicação muito específica para um certo negócio, para uma certa área ou para uma certa empresa que tenha uma fonte ou uma marca muito específica. De modo geral, podemos e devemos utilizar a fonte do Windows 8, que é a Sagoi UI. E aqui temos a aplicação por defeito que nós recebemos quando criamos uma aplicação Windows 8 no Visual Studio. Para quem quer desenvolver aplicações em Windows 8, deve utilizar a ferramenta de facto para o desenvolvimento de aplicações Windows 8 da Microsoft, que é o Visual Studio, onde, quando criamos uma solução nova do tipo Windows 8, nós vamos ter por defeito uma aplicação já desenvolvida, que vai ter dados dummy, e essa aplicação é esta aqui que nós estamos aqui a ver, ou seja, na página principal temos estes dados logo por defeito. E aquilo que nós podemos notar é que esta aplicação cumpre um conjunto de regras que é importante que as nossas aplicações Windows 8 cumpram para serem aprovadas na Store. E uma das regras principais é o título, tanto o título como os styles, como o back button estarem alinhados de uma certa maneira. Se vocês notarem, o título está alinhado com o conteúdo que está por baixo e o back button também está alinhado com o título. E se vocês notarem, todas as aplicações que eu vos mostrei antes, elas cumprem estes alinhamentos, ou seja, estão todas alinhadas exatamente da mesma maneira. E porquê é que isso é feito assim? Isso é feito assim por várias razões. Primeiro, para vocês não terem uma experiência, para o utilizador não ter uma experiência completamente diferente sempre quando salta de uma aplicação para outra, para não haver desalinhamentos entre os títulos e os conteúdos quando salta de uma aplicação para outra, ou seja, para não haver aquilo que eles chamam de um jiggle effect quando nós saltamos de uma aplicação para outra, ou seja, o título está ligeiramente à direita, ou ligeiramente à esquerda, ou ligeiramente acima ou abaixo, tal como o conteúdo. O objetivo é uniformizar a visualização e a experiência toda de utilização de aplicações Windows 8. Aqui temos uma vista em mais detalhe de como as formas estão todas alinhadas. Não é obrigatório respeitar isto ao máximo, mas isto serve como recomendação quando desenvolvem uma aplicação, terem em conta os alinhamentos dos conteúdos, principalmente entre páginas diferentes da vossa aplicação, de forma a que a aplicação em si seja coerente visualmente e que também não fuja às guidelines principais das aplicações Windows 8. Ok. Outra característica muito importante das aplicações Windows 8 são os lados. E o que é que se entende pelos lados das aplicações? Se nós fizermos um swipe do lado esquerdo de uma aplicação Windows 8 dentro do Windows 8, aquilo que vai acontecer é que vamos conseguir saltar para todas as aplicações que estão abertas em Windows 8. Ou seja, no fundo, fazer um swipe do lado esquerdo vai nos levar a outra aplicação que esteja aberta dentro do Windows 8. Isto corresponde, de certa forma, mais ou menos ao atalho Alt-Tab para saltarmos entre aplicações. Se nós fizermos um swipe do lado direito, aquilo que vai acontecer é que vamos abrir o Charms Bar. O Charms Bar é um conjunto de atalhos específicos do Windows 8, não existiam no Windows 7, que apresentam umas ferramentas novas que foram introduzidas no Windows 8, que são os Charms. E nós vamos aprender como utilizar os Charms e para que é que eles servem mais à frente nesta apresentação. Se nós fizermos um swipe na parte de cima da aplicação ou na parte de baixo da aplicação, nós vamos conseguir fazer apresentar as app bars da aplicação. E o que é que são as app bars? As app bars são funcionalidades que estão escondidas na aplicação e que nós podemos fazê-las aparecer sempre quando precisamos de aceder a conteúdo funcional da aplicação. No caso da app bar superior, tipicamente devem estar aí localizadas ferramentas de navegação dentro da app ou para fora da app. Na app bar de baixo, tipicamente devem estar localizadas ferramentas de interação com a app, que pode ser uma interação, uma funcionalidade específica para a vista onde nós estamos ou uma funcionalidade genérica para a aplicação onde nós estamos. As funcionalidades da aplicação devem estar
aliás, os botões da aplicação devem estar localizados ou à esquerda ou à direita da bar. Não existe nenhuma regra específica de que lado é que devem estar, mas se tiverem botões que sejam utilizados globalmente pela aplicação e botões que são utilizados especificamente para uma vista ou outra da aplicação, então vocês devem pôr os botões que são globais à aplicação de um lado e mantê-lo sempre desse lado, e os botões que são específicos para cada vista da aplicação devem estar do lado oposto. O lado específico onde vocês põem cada um deste grupos de botões não está pré-determinado, mas devem ser coerentes quando definem um lado. Ou seja, se têm botões que são genéricos à aplicação toda, eles não devem mudar de ordem, nem devem mudar de lado. Devem estar sempre localizados exatamente no mesmo sítio. Segunda característica muito importante de aplicações Windows 8 é o Fast and Fluid. E o que é que quer dizer esta característica de Fast and Fluid? Quando os engenheiros da Microsoft fizeram o Windows 8, eles levaram em conta que este sistema operativo devia ser feito e desenhado para ser usado com o toque. Ou seja, devia reagir ao toque. E uma das características das aplicações que reagem ao toque, que é fundamental, é as aplicações serem fluidas. Ou seja, quando nós estamos a arrastar qualquer coisa, quando estamos a manipular qualquer coisa com as mãos, essa qualquer coisa não deve ficar parada ou bloqueada a meio do movimento porque está qualquer coisa a ser processada por trás. Ou seja, deve ser fluida a nível de usabilidade. E isso foi levado muito a sério no desenvolvimento do Windows 8, tanto que foi desenvolvida uma nova plataforma onde todas as aplicações Windows 8 assentam, que é a plataforma WinRT. E a plataforma WinRT tem a característica de ser maioritariamente assíncrona a nível de desenvolvimento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das operações que são feitas dentro da plataforma WinRT, principalmente aquelas que demoram mais do que 50 milissegundos a serem executadas, são executadas de forma assíncrona. E isso leva a que grande parte da programação no Windows 8 seja assíncrona, tal como as aplicações que nós desenvolvemos, tendo em conta que essas aplicações, por sua vez, vão interagir com o sistema operativo, são assíncronas também. Ou seja, as aplicações que nós desenvolvemos na plataforma Windows 8 e daqui para a frente vão ser maioritariamente assíncronas. E para facilitar o desenvolvimento desse tipo de aplicações, quem conhece o desenvolvimento de aplicações assíncronas sabe que não é fácil desenvolver este tipo de aplicações. Contudo, na linguagem C#, principalmente, foram inseridos novos keywords na linguagem que permitem desenvolver aplicações assíncronas com muito mais facilidade, especificamente os termos async e await. Os termos async e await conseguem tornar uma programação assíncrona numa programação visualmente, a nível de estruturação de código, praticamente síncrona. Eu não vou explicar exatamente como é que se utilizam os asyncs e os awaits nesta apresentação, mas falarei mais tarde noutros vídeos. A linguagem de toque do Windows 8 resume-se a 8 tipos de movimentos que nós temos que fazer com a mão. O primeiro é o Press and Hold, ou seja, se estivermos a aprender qualquer coisa dentro da nossa aplicação, se tivermos dúvidas relativamente a qualquer coisa, nós devemos utilizar o Press and Hold para fazermos aparecer informação de contexto para aquilo que queremos fazer. Ou seja, somos nós que devemos implementar este tipo de funcionalidades na nossa aplicação e se nós estivermos numa vista qualquer onde queremos dar uma funcionalidade ou dar a hipótese ao utilizador de aprender como utilizar uma funcionalidade, devemos utilizar para isso as ferramentas de Press and Hold. Ou seja, o utilizador, quando quiser aprender qualquer coisa, deve carregar e manter o dedo carregado para fazer abrir um pop-up na nossa aplicação a explicar o que é que ele tem que fazer. E somos nós que devemos implementar essa detecção desse movimento para fazer abrir esse pop-up. O Tap é o correspondente ao clique. Numa aplicação Windows 8, temos o Slide para arrastar coisas, ou seja, se quisermos arrastar um objeto dentro de uma aplicação Windows 8, devemos utilizar o Slide como ativador do arrastar desse objeto. Temos o Swipe para fazer o Select de um objeto. Tanto o Tap como o Swipe são nativos em aplicações Windows 8, principalmente nos controles que nós utilizamos para desenvolver aplicações Windows 8. Depois temos o Pinch to Zoom. O Pinch to Zoom serve para
por exemplo, aumentarmos a fonte de um conteúdo de texto que estamos a ver em dado momento. É claro que também neste caso temos que ser nós a implementar as funcionalidades de aumento da fonte e de associar esse aumento ou redução da fonte com base no input dado pelo utilizador do pinch que faz com os dedos quando interage com a interface. Depois temos os swipes dos lados para tanto abrirmos o Charms Bar como saltarmos entre aplicações e abrirmos a App Bar. E finalmente temos o Rotate com os dedos da mão. Mas isto são 7 toques diferentes que podemos utilizar. Existe um oitavo, que é o Semantic Zoom. Semantic Zoom não é um conceito novo, foi simplesmente reintroduzido ou reimaginado pela Microsoft. No fundo, consiste em nós fazermos zooms semânticos na nossa informação, numa vista qualquer que estejamos a ver. Um exemplo qualquer de um semantic zoom é quando temos informação que sai fora do ecrã, porque é demasiado extensa, e nós queremos ter uma vista de topo dessa informação. E nesse caso fazemos um zoom out. Agora, este zoom out é um zoom out semântico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em vez de vermos a informação que nós estávamos a ver antes, mas mais pequena, vamos ver uma representação dessa informação de uma forma diferente. Ou seja, por exemplo, se tivermos vários grupos de tiles na nossa vista e fizermos um zoom out, em vez de vermos esses vários grupos com todos os tiles lá dentro, mas mais pequenos, aquilo que vamos ver é, por exemplo, uma imagem representativa de cada grupo. E nós aí temos um zoom semântico. O conceito de zoom semântico já existe há muito tempo, e um exemplo típico do zoom semântico é quando estamos a trabalhar com uma aplicação de calendário. Por exemplo, se tivermos uma vista de mês, vamos ver todos os dias desse mês. E quando fazemos um zoom out, vamos ver todos os meses do ano onde nós estamos. No fundo é um zoom semântico, só que não tinha esse nome específico. No caso das aplicações Windows 8, o zoom semântico deve ser implementado por defeito para todas as vistas que tenham informação que saia do ecrã para facilitar ao utilizador a navegação dentro da aplicação. Terceira característica de aplicações Windows 8 é de conseguirem fazer um snap e um scale de forma elegante. E o que é que isso quer dizer? Relativamente ao scale, é a aplicação conseguir escalar de forma elegante através de diferentes sistemas. Por exemplo, nós podemos querer ter a aplicação a funcionar desde os tablets mais pequenos. Aliás, o Windows 8 deve funcionar desde os tablets mais pequenos até aos ecrãs de televisão maiores que existem no mercado. E estamos a falar de form factors de grande diferença, onde o Windows 8 deve escalar de uma forma elegante, tal como as nossas aplicações. E nós somos responsáveis por garantir isso. Dando um exemplo, se nós tivermos uma aplicação em 1024 por 768, à medida que vamos mudando o form factor da plataforma onde a aplicação está a ser apresentada, essa aplicação deve conseguir escalar devidamente e apresentar a informação que ela contém de forma elegante ao longo desses formatos todos. Agora, os controles que nós utilizamos para o desenvolvimento de aplicações Windows 8 já suportam este tipo de escalonamento de forma nativa. Ou seja, eles já conseguem adaptar-se automaticamente e apresentar mais ou menos conteúdo dependendo do ecrã onde esses controles estão a ser apresentados. Já nos facilitam bastante o trabalho. Contudo, há uma outra vista, no desenvolvimento de aplicações Windows 8 vai haver tipicamente uma outra vista onde vão ter que ter um cuidado especial, porque se tiverem lá só, por exemplo, uma text box e um botão para inserir qualquer coisa, no caso de ecrãs pequenos, aquilo até pode ocupar parte do ecrã de uma forma elegante, mas no caso de ecrãs com uma dimensão muito grande, pode ficar ali perdido lá no topo e o resto do ecrã está completamente vazio. E isso torna a experiência menos elegante a nível de usabilidade e devemos levar isso em conta. Relativamente às vistas que nós temos por vista da aplicação, às formas diferentes que podemos interagir com uma vista da aplicação, nós temos o widescreen,
temos a Snap View e temos a Portrait. Mas antes de explicar esses, queria só referir que as aplicações Windows 8, tal como o Windows 8 em si, não funciona em ecrãs com menos de 1024 por 768 polegadas. E nesses ecrãs, a Snap View, que eu vou explicar já a seguir, nós conseguimos ver a Snap View aqui da aplicação Headlines, não aparece neste tipo de ecrã. Ou seja, não é possível pôr uma aplicação em modo Snap quando estamos no ecrã com estas dimensões. Contudo, ecrãs com dimensões maiores, como por exemplo este caso de 1366 por 768 ou mais, nós conseguimos ter a Snap View. E o que é a Snap View? A Snap View é nós pegarmos numa aplicação que nós temos, que tipicamente aparece em widescreen ou em portrait, e nós levarmos o rato aqui ao topo da aplicação e depois carregarmos na aplicação e arrastarmos a aplicação para um dos lados, seja ao esquerdo ou ao direito. Neste caso foi arrastado aqui para o lado esquerdo e quando nós largamos a aplicação do lado esquerdo ou do lado direito, ela vai assumir este estado snapped. E no fundo isto é a vista da nossa aplicação, a vista headlines da nossa aplicação tem que ter no seu markup, na sua codificação de estilos, deve ter lá representada como é que ela deve ser apresentada quando está em modo snapped, tal como quando está em modo portrait. Ou seja, no fundo, quando nós desenvolvemos uma aplicação Windows 8, por vista nós devemos garantir que temos todos os estilos necessários para conseguirmos dizer como é que a aplicação é apresentada em modo landscape, em modo portrait e em modo snapped. E isso até é bastante fácil de implementar. Quando começamos a desenvolver aplicações Windows 8 aprendemos como é que isso se faz e notamos que é bastante fácil de implementar. Há só aqui uma questão, é que tendo em conta que vamos ter 3 vistas por vista, às vezes o markup necessário para codificarmos a vista toda acaba por ser mais extenso do que esperaríamos à primeira vista. Mas temos que lidar com isso. Agora, a Snap View é obrigatória de ser implementada em todas as aplicações Windows 8 que nós fazemos. Ou seja, todas as vistas da nossa aplicação devem implementar uma Snap View, nem que seja para dizer, olha, eu não consigo apresentar informação neste formato, por isso volta a estender a aplicação para a Landscape View, porque assim não consegues ver nada. Isto porquê? Porque a Snap View, em ecrãs que sejam maiores do que 1024 por 768, nós conseguimos pôr a nossa aplicação em Snap View. E quando pomos a aplicação em Snap View, o objetivo não é apresentar o conteúdo landscape cortado por aqui, que é o que acontece quando nós não implementamos absolutamente nada, é apresentar uma vista em modo snapped, onde podemos simplesmente dizer uma frase, olha, volta a estender para landscape que eu não consigo apresentar conteúdo, ou então apresentamos uma forma resumida do conteúdo que está nessa vista. Na melhor das hipóteses, ou em última instância, aquilo para onde devemos apontar é ter toda a aplicação funcional em modo snapped, por forma a fazermos com que o utilizador tenha vontade de manter a nossa aplicação sempre ligada, nem que seja em modo snap, para ver a informação que a aplicação tem e conseguir navegar dentro da aplicação toda. Aqui temos um exemplo de uma aplicação em modo snapped. Aqui temos outro, neste caso é o Stocks. Aqui temos a aplicação Weather em modo snapped. A informação também é apresentada de uma forma resumida. Pronto, relativamente a aplicações em modo snapped, era isso que eu tinha a dizer. E agora vamos passar para os contratos. Então o que é que são os contratos? Os contratos foi um conceito que foi introduzido no Windows 8 e no fundo os contratos permitem uma maior ligação entre as aplicações e o sistema operativo. E existem diversos tipos de contratos que facilitam tanto a comunicação entre diferentes aplicações dentro do Windows 8, como a comunicação entre o sistema operativo e as aplicações do Windows 8. E são muitos os contratos que nós podemos implementar, mas eu só me vou focar em 2 contratos em específico, são os contratos mais importantes das aplicações Windows 8, são os contratos de share e os contratos de search, ou seja, os contratos de partilha e os contratos de pesquisa. O que é o contrato de partilha? No fundo, para nós conseguirmos ter um contrato de partilha a funcionar, nós temos que ter uma aplicação que é Share Source, é a aplicação que
partilha os dados e temos que ter uma aplicação que é Share Target, que é a aplicação que recebe os dados. Ou seja, para haver um contrato de partilha tem que haver sempre uma Share Source e uma Share Target. Tipicamente é mais fácil implementar uma Share Source do que uma Share Target e, de modo geral, é mais intuitivo implementar uma aplicação que seja uma Share Source do que uma Share Target. Contudo, há aplicações que faz todo o sentido serem Share Targets. Por exemplo, se nós fizermos uma aplicação que seja uma aplicação de mail, uma aplicação de chat, uma aplicação de social network, faz muito sentido que seja uma Share Target. Porquê? Porque se nós tivermos uma aplicação que seja Share Source, onde nós podemos partilhar conteúdo, tipicamente o conteúdo que nós vamos partilhar são links, texto, imagens, ficheiros de áudio e esse tipo de coisas. E nós, quando utilizamos a Share Source, quando utilizamos uma aplicação que seja Share Source e dizemos, olha, eu quero partilhar alguma coisa, aquilo que vai acontecer é que o sistema operativo vai apresentar ao utilizador todas as aplicações que são Share Target. Por exemplo, se eu quisesse partilhar, eu carregava aqui em Share e se a aplicação que eu estivesse a trabalhar tivesse o contrato de share implementado, em vez de dizer Nothing can be shared from aplicação XPTO, aquilo que apareceria aqui seria todas as aplicações que seriam share target e que estariam instaladas dentro do meu sistema operativo, prontas para eu partilhar o conteúdo que eu selecionasse da minha vista para essas aplicações. Basicamente é esse o contrato de share. No fundo é a transferência de dados de uma aplicação para outra. É importante levar em conta que essas aplicações têm que estar todas instaladas dentro do sistema operativo. Ou seja, se nós não tivermos nenhuma aplicação que seja share target para fazermos a partilha de alguma coisa, não vai ser listada nenhuma aplicação aqui na lista de aplicações disponíveis como share target para a nossa aplicação que é uma share source. Contrato de search. O que é o contrato de search? O contrato de search permite que nós, diretamente a partir do sistema operativo, consigamos pesquisar conteúdo dentro das nossas aplicações. Agora, aqui a ideia por trás disto não é o sistema operativo pesquisar diretamente os dados que estão dentro da aplicação, é a aplicação informar o sistema operativo que implementa o contrato de search. E quando o utilizador invoca esse contrato de search, ele passa um conjunto de parâmetros de pesquisa que a aplicação detecta esses parâmetros, ou seja, no fundo tem lá uma rotina dentro da aplicação que está à espera do evento de pesquisa, e quando esse evento é disparado, dentro desse evento nós temos acesso aos termos de pesquisa que foram invocados pelo utilizador, e depois a aplicação é responsável por pesquisar dentro dos dados que a aplicação tem, ou que consegue aceder, encontrar todos os dados que são relevantes para a pesquisa feita pelo utilizador, e finalmente apresentar uma vista específica dessa aplicação com os resultados fornecidos pelo utilizador. E essa vista pode apresentar os resultados encontrados e, na pior das hipóteses, apresenta uma informação qualquer a dizer algo do tipo: olha, eu não encontrei resultados para a pesquisa que tu fizeste. Ou seja, no fundo, quando nós implementamos o contrato de search, aquilo que nós estamos a fazer é, dentro da aplicação, vamos ativar um conjunto de eventos que notificam o sistema operativo que essa aplicação implementa o contrato de search. Logo, quando ativamos o contrato de search, a aplicação vai aparecer aqui na lista de aplicações disponíveis para fazermos pesquisas dentro delas. No fundo, é chegar aqui e fazer um search. Ele agora veio para esta vista aqui. Eu noto que consigo fazer pesquisa nestas aplicações todas que estão instaladas dentro do meu sistema operativo. E quando eu seleciono uma destas aplicações e faço search, aquilo que vai acontecer é que o sistema operativo vai redirecionar o input que eu dei aqui na caixa de texto genérica do sistema operativo, vai redirecionar esse input para a minha aplicação, onde lá está uma rotina à espera desse input, por sua vez vai pesquisar dentro dos dados da aplicação e vai apresentar uma vista de resultados. Ou seja, não é o sistema operativo que pesquisa os dados dentro das aplicações, são as aplicações que são responsáveis por apresentar os dados de acordo com os termos de pesquisa fornecidos pelo utilizador. Ok. Próxima característica de aplicações Windows 8 são os styles.
e é muito importante investir num tile excelente. O que é que isso quer dizer? O tile é a porta de entrada para as nossas aplicações. Ou seja, quando nós estamos no desktop, nós vamos ter estes tiles aqui disponíveis. E quanto mais rico for o tile e mais informação contiver que seja relevante para mim, mais destaque eu vou dar a esse tile e mais à esquerda, ou seja, mais perto da entrada da minha home, eu vou pôr esse tile para conseguir ver a informação que ele me fornece. E esse tile deve ter informação atualizada, de forma a informar o utilizador das novas ocorrências dos dados ou da informação que essa aplicação trabalha, e também para chamar o utilizador à aplicação e fazê-lo abrir a aplicação. Pode haver tiles grandes ou tiles pequenos. No fundo, são estes tiles assim ou estes tiles assim. E depois podemos adicionar a esses tiles coisas como badges e coisas como números. E para que é que servem esses números que nós podemos pôr aqui? Tipicamente, estes números que nós pomos nos tiles é o número de registros ou de eventos que o utilizador perdeu entretanto, desde a última vez que acedeu à aplicação. Ou seja, no fundo é para informar o utilizador, olha, tens 3 mails por ler, olha, não atendeste 2 ou 3 chamadas, olha, tens 3 eventos hoje que vão acontecer, esse tipo de informação. Para além disso, deve apresentar informação contextualizada sobre aquilo que a aplicação apresenta por si. Ou seja, se temos uma aplicação do tempo, no tile deve aparecer informação do tempo, naturalmente. Muito importante, não devem apresentar publicidade dentro dos tiles. Se vocês apresentarem publicidade dentro dos tiles, a vossa aplicação vai ser chumbada. Há outro tipo de tiles, que são os secondary tiles. São tiles muito importantes também nas aplicações Windows 8. No fundo, se nós quisermos implementar algo como o conceito de secondary tile, aquilo que nós vamos implementar dentro da nossa aplicação é a capacidade de conseguirmos pegar numa secção da aplicação e transformar essa secção num tile que no fundo resultará numa porta de entrada para essa secção. Vou dar um exemplo. Se nós tivermos uma aplicação de receitas e nós, à tarde, encontrarmos uma receita qualquer que seja interessante para cozinhar nessa noite, contudo, a aplicação tem muitas receitas e nós temos algum receio de perder essa receita, aquilo que nós podemos fazer, se a aplicação tiver essa funcionalidade implementada, de criar um secondary tile, nós podemos, na receita, fazer algo que se chama pin to start dessa receita, que no fundo resulta num secondary tile, ou seja, num tile parecido com o tile de start da aplicação, que fica na home e que depois, quando o utilizador carrega nesse tile, navega diretamente para uma parte da aplicação, especificamente neste caso para a receita que ele fez pin to start. E é muito importante termos secondary tiles quando temos aplicações que contêm muita informação, contêm informação estruturada e com uma navegação mais complexa, de forma a conseguirmos facilitar a navegação e a obtenção de informação que seja relevante para o utilizador. Ok, sexta característica de aplicações Windows 8 é ela aparecer connected e viva. E o que é que isso quer dizer? Para além dos tiles terem aqueles eventos todos e aquela informação toda atualizada, uma das coisas que as aplicações Windows 8 também devem implementar são as notificações. No fundo, as notificações é algo que aparece quando acontece qualquer coisa que seja relevante para essa aplicação e que seja relevante para o utilizador, e é uma notificação que informa o utilizador, olha, há qualquer coisa de importante que aconteceu e tu deves estar informado disso. É de notar que estas notificações são intrusivas, ou seja, se o utilizador não estiver na home, nem estiver na aplicação e estiver noutra aplicação qualquer no desktop e aparecer uma notificação destas, ela vai aparecer no ecrã independentemente de onde o utilizador está. Ou seja, é intrusiva. E este tipo de notificações servem para avisar o utilizador de coisas importantes. Agora, não existe, e está aqui também no texto, não existe nenhum junk drawer para notificações. Ou seja, notificações devem apresentar informação que seja relevante, mas essa informação deve também ser guardada, por exemplo, no tile
no start screen e deve ser guardada também dentro da aplicação, no sentido de se o utilizador perder esta notificação, ou seja, se o utilizador não vir esta notificação, quando ele for ao Start Screen ou abrir a aplicação, vai ver que a notificação está lá apresentada. No fundo, isto serve simplesmente para chamar a atenção do utilizador sem ele ter que olhar diretamente para o tile ou sem ele ter que ter a aplicação aberta para receber essa notificação. Pronto, aqui está dito novamente que a maior parte das aplicações devem ser silenciosas, ou seja, não devem utilizar notificações para tudo e mais alguma coisa, devem utilizar notificações sempre quando é importante o utilizador ser notificado de alguma coisa. E devem dar a capacidade ao utilizador de, dentro da vossa aplicação, gerir se quer ou não receber notificações. Porque se a aplicação estiver sempre a lançar notificações relativamente a tudo e mais alguma coisa, o mais provável é o utilizador chegar lá e dizer, dentro do sistema operativo, e dizer que não quer receber mais notificações dessa aplicação. Ou seja, todo o potencial que vocês teriam em avisar o utilizador de eventos importantes fica perdido se vocês não utilizarem esse potencial com cuidado. Sétima característica de aplicações Windows 8 é Roam to the Cloud. E o que é que isto quer dizer? No fundo, este exemplo explica muito bem o conceito. Se eu tiver no PC1 a jogar um jogo qualquer e terminar o nível 2, quando eu vou para o PC2, onde também tenho lá a aplicação instalada, eu quero começar no nível 3. Eu não quero começar no nível 1 ou no nível 2 novamente. Ou seja, a informação de finalização do nível deve ser passada entre aplicações. Da mesma maneira como eu configuro uma aplicação a dizer que quero ver a informação de tempo em graus centígrados em vez de em Fahrenheit, eu configuro isso numa aplicação e isso depois deve passar-se para todas as outras aplicações do mesmo tipo que são instaladas em PCs diferentes. E como é que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos fazer isso de duas maneiras. A maneira mais fácil de o fazer é utilizar uma certa região da aplicação onde, quando guardamos dados dentro dessa região, dentro dessa secção, podemos ver também dentro dessa gaveta, quando guardamos dados dentro dessa gaveta, esses dados são automaticamente propagados para a cloud e todas as aplicações do mesmo tipo, da mesma versão da aplicação, que estiverem instaladas noutros computadores, com o mesmo utilizador, vão conseguir aceder a esses dados da mesma forma. Ou seja, se nós alterarmos os dados da gaveta numa instalação da aplicação, essa alteração vai se repercutir rapidamente para todas as outras aplicações instaladas nos outros PCs. E nós conseguimos fazer isso de uma forma bastante transparente, porque a cópia dos dados que estão na nossa gaveta local da aplicação são transmitidos automaticamente para a cloud e, por sua vez, repercutidos nas outras aplicações. Agora, há aqui uma questão a levar em conta, é que esses dados não podem exceder um limite máximo, se não me engano, 100K. Ou seja, se nós guardarmos nessa gaveta especial mais do que 100K em dados, esses dados simplesmente não vão ser transmitidos para a cloud. Ou seja, o nosso objetivo de conseguirmos criar esta experiência pode ficar comprometido se nós não utilizarmos uma forma muito resumida de transmitir os dados. Há outro mecanismo que nós podemos utilizar para transmitir dados entre diversas aplicações, que é o SkyDrive, que é uma ferramenta muito interessante para propagar dados entre aplicações, porque quando um utilizador se registra no Windows 8, esse utilizador vai ter por defeito logo o acesso a uma conta no SkyDrive e essa conta tem 7 GB de espaço. E, por sua vez, o SkyDrive fornece uma API que as aplicações podem utilizar para comunicar com o SkyDrive. Ou seja, qualquer utilizador que utilize uma aplicação que, por sua vez, utilize o SkyDrive, a partir da API, pode, em última instância, guardar, se o utilizador assim o deixar, até 7 GB de espaço dentro do SkyDrive. Ou seja, nós temos uma oportunidade muito grande a nível de programação de utilizar o SkyDrive como plataforma para guardar dados do utilizador e da aplicação dessa maneira. Porque, no fundo, como o SkyDrive é algo que está na cloud, se a aplicação
que está no PC1 registra dados na SkyDrive, a aplicação que está no PC2 vai receber esses dados imediatamente, quando for arrancada, porque esses dados são propagados pela cloud e sincronizados pelo sistema operativo de forma nativa, e assim a aplicação vai conseguir aceder às últimas versões dos dados de forma muito fácil e transparente. E não estamos a falar de 100K, estamos a falar de 7 GB. Finalmente, e este é muito importante, é o Process Lifetime. As aplicações que vocês implementarem para o Windows 8 devem respeitar o Process Lifetime de uma forma muito característica e muito específica, e se não respeitarem essas características, chumbam na avaliação. E o que é o Process Lifetime? Basicamente, uma aplicação pode ter 3 estados. Pode estar not running, ou seja, não está a ser executada. Depois pode estar running, quando vocês arrancam a aplicação. E depois, se vocês não fizerem nada com a aplicação, não a fecharem, mas navegarem para uma outra aplicação Windows 8 que tenham aberta, por exemplo, utilizando o Alt-Tab ou utilizando o lado esquerdo para fazerem swipe para outra aplicação, aquilo que vai acontecer é que a aplicação que estava a correr inicialmente em destaque vai passar para background. E quando uma aplicação passa para background, o sistema operativo começa imediatamente a contar os segundos que essa aplicação está em background. E passado sensivelmente 15 segundos, aquilo que o sistema operativo vai fazer é notificar a aplicação para ela passar para o estado suspenso. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a aplicação vai ter aproximadamente 5 segundos para guardar o seu estado, porque depois o sistema operativo vai passar essa aplicação para modo suspenso e ela aí não pode fazer nada. E porquê é que é importante a aplicação guardar todos os seus dados quando recebe a notificação que vai passar para modo suspenso? Porque quando o sistema operativo está a executar e necessita de recursos para fazer uma operação qualquer, uma das coisas que o sistema operativo faz é olhar para todas as suas aplicações que estão em modo suspenso e, se necessitar de terminá-las, termina-as sem aviso prévio. Ou seja, se vocês tiverem uma aplicação Windows 8 que estava numa vista qualquer e recebeu a notificação de suspensão e não fez nada, simplesmente não fez nada relativamente a essa notificação, vai passar para o modo suspenso. E depois, passado algum tempo, se o sistema operativo precisar de recursos, vai terminar a vossa aplicação. E quando o utilizador navegar de volta para a aplicação, em vez de aparecer exatamente onde estava, vai iniciar novamente. E se for esse o caso, a vossa aplicação vai chumbar na avaliação da Store. Ou seja, aquilo que o programador deve garantir é que quando uma aplicação passa para o modo suspenso e possivelmente é terminada, e depois o utilizador volta a navegar para essa aplicação, a aplicação deve estar programada de tal maneira que navega automaticamente para a vista onde estava e preenche a vista com os dados que tinha antes de ter sido suspensa. Ou seja, no fundo é enganar o utilizador a pensar que a aplicação nunca foi suspensa e nunca foi terminada. E no fundo o objetivo por trás disto é garantir que são utilizados menos recursos do sistema operativo, é utilizada menos bateria, é utilizada menos computação, por aí fora. Mas para isso ser possível, o programador tem que contribuir e tem que garantir que a aplicação consegue lidar de uma forma transparente com o modo suspenso e de término da aplicação. Por isso, o que é importante reter é as aplicações podem passar para o modo suspenso e quando passam para o modo suspenso, a aplicação deve estar programada de tal maneira que consegue guardar toda a informação necessária para depois, quando a aplicação sai de suspensão, é reiniciada novamente, vindo de uma suspensão com um término a seguir, conseguir recuperar o estado todo exatamente como estava quando a aplicação foi terminada. Isso é mais fácil de fazer do que as pessoas possam pensar à primeira vista. Principalmente, uma das grandes estratégias para simplificar isso é sempre quando o utilizador faz uma operação qualquer na aplicação, como navegar para uma vista, como interagir com uma text box, preencher um formulário, etc., é irmos guardando o estado da aplicação sempre quando é feita uma operação. Ou seja, para quando a aplicação é notificada que vai suspender, na melhor das hipóteses, não termos que fazer absolutamente nada, porque já guardámos todos os microestados e microtransições até aí. Pois a aplicação não se precisa de preocupar em correr para guardar tudo nos 5 segundos que estão disponíveis. Mas mesmo que seja assim, as pessoas também poderão pensar que 5 segundos é pouco tempo, mas 5 segundos para guardar o estado numa aplicação é muito tempo. E se não for muito tempo é porque também não estamos a utilizar as técnicas de programação de aplicações Windows 8 de forma conveniente, de forma a irmos guardando o estado à medida que avançamos na aplicação. Resumindo,
Se a aplicação não implementar corretamente os eventos de suspensão e de arranque de suspensão, a aplicação chuma na Store. Por isso, deve implementar isso. Agora, saindo do desenvolvimento de aplicações Windows 8, vou só falar um bocadinho sobre a oportunidade que está por trás do desenvolvimento deste tipo de aplicações. Porquê desenvolver uma aplicação para Windows 8? Existem três razões principais. Para mim, a mais importante de longe é o alcance. Vou falar primeiro das experiências e do economics. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as experiências derivam um bocado do alcance. Com o alcance que vocês vão ter no desenvolvimento de aplicações Windows 8, já vou explicar o que é que quer dizer por alcance, vocês vão conseguir influenciar, potencialmente vão conseguir influenciar milhões de utilizadores. Ou seja, se vocês tiverem uma aplicação que seja realmente inovadora e que traga alguma utilidade à vida das pessoas, vocês vão conseguir providenciar uma experiência nova a esses utilizadores. Ou seja, vocês vão ter um poder de providenciar novas experiências ao mundo se tiverem aplicações que sejam realmente inovadoras. Finalmente, é a parte da economics, ou seja, desenvolver aplicações Windows 8, como nós veremos já a seguir, é muito barato. Vocês não têm que ter recursos nenhum especiais para além de um sistema operativo Windows 8 e das ferramentas de desenvolvimento e de conhecimentos de desenvolvimento para desenvolver uma aplicação. Ou seja, não têm que gastar nenhum dinheiro à cabeça para conseguirem desenvolver este tipo de aplicações. E agora voltando ao ponto número 1, que é o alcance. Se nós olharmos para este gráfico, nós vamos ver que isto é em março de 2012. Em março de 2012 havia à volta de 690 milhões do Windows 7, 345 milhões de Androids, 196 milhões de iOS e 32 milhões de Macs. E nós vemos que o bolo dos Windows 7 é muito maior do que os do Android, iOS e Mac. E se nós fizermos as contas, nós vamos ver que, mesmo juntando todos os aplicativos Android, iOS e Macintosh, temos menos aplicativos do que o Windows 7. E quer queiramos, quer não, a grande maioria dos Windows 7 vão passar para o Windows 8. Ou seja, potencialmente vão haver à volta de 690 milhões de Windows 8 em breve. Isso quer dizer que, se vocês fizerem uma aplicação para o Windows 8 que esteja disponível na Store do Windows 8 para todos os utilizadores do Windows 8, potencialmente esses 690 milhões de utilizadores poderão descarregar a vossa aplicação. E se vocês, porventura, cobrarem 1 euro por cada aplicação descarregada, vocês potencialmente poderiam fazer os 690 milhões, caso todos os utilizadores do mundo descarregassem a vossa aplicação, por exemplo, no primeiro dia. Ou seja, o potencial de fazer dinheiro com o Windows 8 é muito grande, o potencial de alcance é fenomenal. É muito interessante mesmo. Relativamente à questão de fazer dinheiro, já estava a entrar aí, quando vocês começam a desenvolver uma aplicação Windows 8, aliás, quando vocês põem uma aplicação Windows 8 na Store que é paga, vocês vão receber 70% de todo o dinheiro faturado pelos downloads da vossa aplicação até chegarem aos 25 mil dólares. Quando chegarem à fronteira dos 25 mil dólares, todo o dinheiro que é faturado a partir daí, 80% vai para vocês. Ou seja, no caso dos 70%, isto está diretamente a bater com as aplicações da iOS, mas a partir daqui fica uma fronteira mais interessante para os developers, porque fica 10% mais do dinheiro vai para o developer e não para a Microsoft. Agora, aqui uma questão muito importante. Se vocês quiserem ter uma aplicação que seja paga, é muitíssimo importante que essa aplicação tenha um modo trial. Porque se vocês tiverem um modo trial, está provado, está estudado que vão ter à volta de 70 vezes mais downloads e vão ter uma revenue de 7 vezes maior. Ou seja, não tenham medo de pôr trials. Se vocês não puserem um trial na vossa aplicação, muito provavelmente, se o utilizador não conhecer aquilo que vocês fazem, vai se sentir mais retraído em descarregar a vossa aplicação e correr o risco de pagar dinheiro por uma aplicação que não conhece. Outra forma que vocês têm para fazer dinheiro das vossas aplicações é fazer aquilo que é o in-app purchase. Ou seja, dando aqui o exemplo,
vocês têm uma aplicação que tem 3 níveis gratuitos e depois os níveis a partir daí são pagos. Vocês podem, dentro da aplicação, dar a capacidade ao utilizador de pagar pelos novos níveis. E vocês podem fazê-lo de duas maneiras. Vocês podem utilizar as ferramentas da Store, disponíveis da Store, para o utilizador fazer aquilo que se chama uma in-app purchase, ou seja, fazer uma compra dentro da app. Se vocês utilizarem as ferramentas da Store, incorrem também nestas percentagens, ou seja, 70% ou 80% vai para vocês e 30% ou 20% vai para a Microsoft. Contudo, se vocês utilizarem sistemas externos, como a PayPal e outros, aí 100% do valor vai para vocês e nada vai para a Microsoft. Ou seja, se vocês quiserem escapar-se a darem uma fatia à Microsoft pelas compras feitas dentro da app, no modo in-app purchase, vocês têm essa hipótese. Contudo, terão a vida mais facilitada se utilizarem o in-app purchase, porque é mais fácil de integrar com as aplicações Windows 8 e é nativo do próprio sistema operativo Windows 8 e das aplicações Windows 8 e da API fornecida para o desenvolvimento de aplicações Windows 8. Finalmente, para os developers é completamente gratuito desenvolver aplicações Windows 8, ou seja, as ferramentas de desenvolvimento são gratuitas. Quando estamos a falar do Visual Studio 2012 Express, se for um Visual Studio 2012 Premium, ou agora não lembro dos restantes nomes, aí já tem que pagar, mas no caso do Visual Studio 2012 Express, que já tem muitas funcionalidades, vão conseguir ter todas as funcionalidades necessárias para desenvolver aplicações Windows 8. Se vocês estiverem na faculdade a estudar ou estiverem numa uma startup, no caso da faculdade tiverem no acesso ao Dream Spark, no caso da startup tiverem acesso ao BeSpark, vocês vão conseguir ter uma conta na Store de forma gratuita, completamente. Também o terão se forem subscritores do MSDN. Caso não pertençam a nenhuma destas três hipóteses, podem-se registar em nome individual, em que aí tem que pagar uma FII anual de 37 euros, eu acho que é anual. No caso de serem um negócio, tem que pagar 75 euros. Agora, digamos que vocês já têm as ferramentas de desenvolvimento, já criaram uma conta na Store e já desenvolveram a vossa aplicação e agora estão prestes para submeter a vossa aplicação para a Store. Antes de vocês submeterem, é conveniente que tenham em conta estes três pontos. Primeiro ponto, devem correr o WAC Test. O que é o WAC Test? O WAC Test é uma ferramenta que está disponível no Visual Studio para testar a vossa aplicação e ver se a vossa aplicação tem algum problema que possa ser logo detectado automaticamente. E vocês correm este WAC Test para a vossa aplicação que vocês desenvolveram e esse WAC Test fica a trabalhar durante sensivelmente 10 minutos e no final vai apresentar um relatório. E se esse relatório tiver tudo a verde e a dizer que passou, vocês podem submeter a vossa aplicação na Store. Se tiver alguma coisa a vermelho a dizer que falhou, nem vale a pena submeterem a aplicação na Store, porque lá do outro lado, quando eles estiverem a avaliar a vossa aplicação, a primeira coisa que eles vão fazer é verificar se a vossa aplicação passa no WAC Test. E se não passar, metem logo a aplicação para o lado. Ou seja, a vossa aplicação tem que passar no WAC Test para ser aceito na Store. E mais vale fazê-lo logo para não estarem a receber uma nega quando mandam para lá. Segundo e mais importante de todos, vocês antes de sequer começarem a desenvolver uma aplicação Windows 8 devem ler a documentação. E a documentação está muito boa e é muito extensa e é muito completa sobre todas as regras para o desenvolvimento de aplicações Windows 8, que vão desde as regras de design até às regras de implementação e regras de performance. E há várias regras a ter em conta para a aplicação ser aceita e elas vão ser testadas e verificadas, por isso levem isso em conta. A documentação é excelente, mas mesmo assim, se não for suficiente, vocês podem sempre contactar o suporte, caso não tenham informação, ou seja, estejam a lidar com uma situação qualquer que não esteja na documentação, o que é muito pouco provável. Recursos que vocês podem utilizar para o desenvolvimento de aplicações Windows 8. Este aqui é das ferramentas que hoje em dia vocês vão conseguir ter um acesso gratuito e antigamente não existia. Eu acho que é das melhores ferramentas para o desenvolvimento de aplicações, que é o Team Foundation Service, que antigamente era o Team Foundation Server, que basicamente consiste num CVS ou num SVN. No fundo é um sistema de controle de versões de código, só que em esteroides. Ou seja,
no CVS vocês têm um sistema de controle de versões, no Team Foundation Service vocês têm a mesma coisa, ou seja, sempre que vocês fazem uma alteração ao código vocês fazem um check-in, só que depois tem um conjunto de ferramentas adicionais para vos ajudar no desenvolvimento colaborativo de aplicações. Antigamente, em vez do Team Foundation Service, tínhamos o Team Foundation Server, que era um software que era caro e que era instalado em empresas, num servidor que ninguém podia aceder, onde estava todo o código guardado das aplicações que eram desenvolvidas na casa. Hoje em dia, vocês têm acesso a isso de forma gratuita, até 5 utilizadores, ou seja, até equipas de 5 vocês conseguem desenvolver aplicações de forma gratuita e todo o vosso código fica guardado na cloud. Ou seja, aqueles conceitos do check-in e do check-out e do submit e do get latest, da atualização do código, é feito diretamente com um sistema de controles de versões que está na cloud, que se chama Team Foundation Service, para quem não conhece. Para além disso, vão ter todas as outras ferramentas que vêm com o Team Foundation Service para vos facilitar na colaboração e no desenvolvimento de software em grupos. E é muito interessante utilizarem esta ferramenta. Eu recomendo esta ferramenta a qualquer pessoa que queira desenvolver software, até mesmo se estiver a desenvolver o software sozinho. Porque só por si, mesmo assim, é uma ferramenta excelente para guardar o código. Ou seja, se vocês perderem o vosso computador ou se acontecer qualquer catástrofe com o vosso computador, ou se vocês quiserem trabalhar ao longo de diferentes computadores, vocês conseguem fazê-lo muito facilmente com este sistema. Finalmente, vocês têm muitas ferramentas que podem utilizar para vos facilitar o desenvolvimento de aplicações Windows 8. Têm muitas tools para utilizar. Muitas tools são disponíveis tanto no Codeplex como no Code Project para vos facilitar o desenvolvimento de aplicações Windows 8. E finalmente também uma coisa que pouca gente conhece, que são os nuggets. Os nuggets são muito interessantes. No fundo consiste numa plataforma onde podem ser publicadas ferramentas de código, ou seja, no fundo são pacotes com DLLs lá dentro, não é muito mais do que isso. E depois nós conseguimos pesquisar os pacotes disponíveis que estão na plataforma Nuget a partir do Visual Studio e incluí-los no nosso projeto. Ou seja, se nós quisermos uma ferramenta qualquer que faça uma pesquisa qualquer, que seja especial e alguém já desenvolveu isso e pôs nos nuggets, nós vamos aos nuggets, pesquisamos pelos termos necessários para encontrarmos essa ferramenta e depois ela aparece listada e nós incluímos essa ferramenta no nosso projeto e não temos que reinventar a roda no nosso projeto. Da mesma maneira como podemos utilizar nuggets desenvolvidos por outras pessoas, nós também podemos desenvolver os nossos nuggets e publicá-los lá, e isso pode ser também uma plataforma para nos tornarmos mais conhecidos na comunidade, sermos uma ferramenta que seja realmente útil para outros developers. Por isso, os nuggets também é uma plataforma muito interessante a nível de desenvolvimento. Bem, estes slides são da Microsoft, ou seja, eu termino a minha apresentação por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta apresentação e vos tenha esclarecido um pouco mais sobre o desenvolvimento de aplicações em Windows 8. Espero que tenham gostado e que continuem a seguir os meus vídeos. Até já!